seja bem-vindo aqui com a Mario Analisa, que hoje vai estar falando em especial sobre a profissão de Game Design. O que é um Game Design? Game Design nada mais nada menos é do que o criador de mecânicas do jogo. Ele cria não somente o conceito, a ideia funcional da relação entre player e elementos, como itens, acessórios, etc e tal. Não importa se é um jogo tipo Pong, dois paredão, ping-pong, né? E com pontuação, ou se é algo complexo como os games atuais AAA. Não importa. O game design ele cria a mecânica, o conceito, os fundamentos, a base, a relação entre elementos, ação e reação, não importando o grau de complexibilidade. Um ótimo exemplo, né? Aí, por exemplo, para que você entenda, por exemplo, o jogo de xadrez, né? Aí você fala, mas o jogo de xadrez tem várias peças, vários elementos que se relacionam e tem propriedades, né? Por exemplo, a peça do peão se move diferente da peça do cavalo, do bispo, da rainha, etc e tal. E o jogo tem lá o seu objetivo, que é nada mais nada menos do que conquistar território e derrubar o rei. Ponto. Esse tá aí a mecânica do xadrez, que foi incorporado, obviamente, né, transcendida aí para o mundo digital. Hoje você tem inúmeros jogos aí de xadrez, inclusive para se jogar multiplayer, né? Então, estou dando um exemplo prático e simples. O próprio jogo de Tetris, né, o russo que o criou, ele fez com base já num jogo físico que existia. Obviamente não tinha a dinâmica do jogo digital, mas ele incorporou, ele foi e transcendeu. Então, assim, o game design ele faz coisas do mundo digital baseadas no mundo real. Eu vou dar um exemplo prático, Miyamoto. Grande Miyamoto, né, criador aí do Mario Bros. O primeiro jogo dele, na realidade, para quem não sabe, né, foi o Donkey Kong, que daí depois o Mario Bros na realidade é um spin-off, né, ou seja, um derivado do Donkey Kong, né, aí para a geração Atari, quem conhece, quem não conhece, dá uma pesquisadinha aí na internet, vocês estão com o vídeo aí. O Donkey Kong ele foi inspirado no filme daquele grande macaco sobre o Empire State, né? King Kong, exatamente, né? O próprio Miyamoto já declarou isso, né? Ele era fã, né, dos filmes aí dos anos 60, né, em hollywoodiano, e King Kong foi a inspiração do qual ele aí conseguiu criar a partir de artes conceituais toda a mecânica e funcionalidade do Mario Bros, né, que é o protagonista na realidade, mas a nomenclatura do jogo levou aí o nome de Donkey Kong, né. Fato é que vocês podem observar que a mecânica basicamente é a mesma. O Mario ele tenta, né, obviamente dentro, né, da temáticazinha, né, em que o Mario tem que subir escadinhas, pular aí barris que vão caindo ao longo, né, do caminho e tentar chegar, né, poxa vida, no topo aí do prédio para salvar a garota do gorilão. Bem, tá aí um elemento de mecânica. Observe que é o seguinte, o game design não necessariamente ele é um cara que tem que ser técnico, ou seja, entender de engine de games, programação, etc e tal. Ele tem que ser um cara criativo e lógico. Por incrível que pareça, no começo, né, desde da época do Odyssey, que é antes, antecessor, né, ao Atari, ou mesmo Atari e tudo, etc., o game designer, na prática, no começo ele era o programador. Então, pode-se dizer que ele era o início, meio e fim, né, de todo o processo. Por quê? No começo, pode-se dizer que todo nicho de mercado era baseado em desenvolvedores independentes. Para você que talvez ache que desenvolvedor independente é uma coisa nova, não é. Na verdade, é como tudo começou, né? Então, assim, não existiam esses grandes estúdios com centenas de milhares de pessoas, muito menos regado aí a milhões de dólares para desenvolver grandes games AAA como você conhece hoje. No começo os jogos eram simples, até porque o hardware não possibilitava nada muito complexo, porém eles eram incrivelmente criativos e divertidos, né? Tem gente que até hoje adora jogar jogos retrôs, existe até um mercado paralelo, né? Aqui no Brasil não é diferente, até mesmo aqui, principalmente em São Paulo, onde no centro da cidade tem várias lojas que só vendem jogos e consoles retrôs. E vendem bem, tá? E vendem muito bem. O fato é o seguinte, aí vem a pergunta, poxa, legal, Edward, mas aí gostaria que você explicasse um pouquinho como é que as coisas aconteciam no começo. Os programadores eram os grandes protagonistas como game designers, né? Eles que faziam realmente esse papel de estar criando a mecânica, programando e colocando tudo funcional. Os estúdios, como eu já disse, não existiam, tudo era feito aí em pequenos estúdios que nasceram todos em garagem mesmo, tá? Nasceram todos a partir da casa mesmo de alguém, tá? Na garagem. Então, às vezes sozinho ou com 2, 3 amigos, o pessoal desenvolvia em casa os jogos que aí estariam alimentando esse nicho de mercado, né? O que acontecia era o seguinte,
A mecânica é baseada em coisas do mundo real, né? Seja um jogo padrão como ping-pong, baseado no ping-pong, obviamente, ou de basquete, né? Apesar de ser tudo pixelizado, bem quadriculado, uma paleta de coisas muito simplista, era encantador ter o controle sobre algo, né? Então, o entretenimento, a interação é o maior fator com relação aos games. A objetividade clara e simples possibilitava, principalmente numa era em que os recursos eram limitados, poxa vida, um estado de alegria, de êxtase muito grande, principalmente para os players, né, para os jogadores. O fato é que tudo era baseado em algo do mundo real, ou que existisse, ou baseado em alguma particularidade do desenvolvedor, do game design da época, que era o programador também, né. Então o que acontece? O game designer, ele cria tudo baseado ou numa experiência pessoal, ou real, né? Uma experiência assim, do mundo real, do coletivo, por exemplo, vai fazer um jogo aí baseado, por exemplo, que existe, né? Em que o personagem, por exemplo, ele tem que pular de trem em trem, ele é o surfista de trem, vamos dar um exemplo aí. Estou dando um exemplo prático, quer dizer, algo do mundo real transcendendo para o mundo virtual. Então, é uma mecânica simples, mas existe. Inclusive é um dos jogos que mais faz sucesso aí para mobile. Ou então, por exemplo, sei lá, algo baseado numa experiência real. Por exemplo, um dos criadores aí do Phantasy Star, ele fez aquele lance do personagem, é um RPG muito conhecido, né? De um personagem transcender entre cavernas, baseado na infância dele, que ele explorava muito cavernas no Japão. Estou dando outro exemplo, tá? O próprio, vamos pegar assim, o próprio esquema aí de canos do Mario Bros, né? Baseado aí no sistema de hidráulica, né? De encanamento, ok? Entre outros, poxa vida, mecânicas que eu poderia estar citando aí, por exemplo, citar uma mecânica bem simples, o Candy Crush. Candy Crush é uma versão evoluída do Tetris, né? Com mais regras, com muito mais regras, os elementos têm mais propriedades, a dinâmica é maior, etc e tal, mas é uma versão evoluída do Tetris, pode-se dizer, entendeu? Então, ou a sua ideia pode ser baseada em algo, uma experiência pessoal, ou uma experiência do mundo real, né? Quando eu falo de experiência no mundo real, uma experiência que não necessariamente é sua, experiência que é dos outros, por exemplo, sei lá, você pode fazer um jogo aí, pegar aqui a temática brasileira. Nós lançamos há pouco tempo um game que se chama o Fly Unreal, que é um game de asa delta, onde você sobrevoa regiões do Rio de Janeiro. É o primeiro jogo do gênero a nível, não só Brasil, a nível mundo, né? Então ninguém tinha pensado em fazer um jogo com essa mecânica, nós o fizemos, tá aí. Então tá aí algo que não é uma experiência minha, eu não sei andar de asa delta, mas poxa vida, achei a mecânica legal, sei que todo mundo, muitas pessoas aí praticam esse esporte no Rio de Janeiro, e falei porque não unir o útil ao agradável. Então tá aí um exemplo prático, tá, de mecânica criada. Ou, por exemplo, digamos que um jogo que eu nunca vi, mas eu já citei que eu acho que seria muito engraçado, seria, por exemplo, você pulando de um bondinho para o outro, sabe, no Pão de Açúcar, aquele do Rio de Janeiro, enquanto de repente você tem que se desviar de balas que são tiradas lá embaixo. Polêmico ou não, o fato é que ninguém não o fez, é uma mecânica aí funcional e pode se tornar até vencedora. O fato é que toda a mecânica lógica, né, e aí está explicado porque o que acontece, ao contrário do que você imagina, o trabalho do game design é muito mais lógica do que direção de arte, né? Então é muito mais que é o conjunto de regras, por exemplo, um dos jogos aí bastante utilizados antes do advento dos games, é aquele jogo Super Trunfo, né, onde você tem aí seu personagem, seu herói, sei lá, ou dependendo da temática dele, se é veículos, aviões, etc e tal, e você fala aí força, velocidade, habilidade, etc e tal, e aí a pessoa, em contrapartida, fala as dela, e aí você ganha ou não as cartas conforme sua habilidade ou força for maior que a da pessoa. O fato é que toda a mecânica e a lógica construtiva do mundo real, ou de repente até da imaginação da pessoa, é transcendida para o mundo digital, né? Então o trabalho de um game design é criar as mecânicas e funcionalidades de um jogo. Tem que ser programador? Não. Tem que ser level design? Não. E aí qual que é a diferença, por exemplo, do game design para o level design? O level design, ele trabalha na construção, aí sim esse artista, eu vou deixar para falar sobre o level design, é claro, com mais profundidade, com mais propriedade, no próximo vídeo nosso, né, que vamos estar aí falando sobre essa profissão, nessa série de vídeos que vamos estar abordando todas as profissões, né, ou pelo menos as principais e mais usuais no mundo dos games. O level design já cuida da parte de construção das fases do jogo, propriamente dito, né.
Mas voltando para o game design, o game design é o seguinte, ele trabalha sempre com pesquisa, tá? A última coisa que ele mexe, se ele mexer, é o computador. Muitas vezes ele, para mostrar a analogia, para mostrar a mecânica e a funcionalidade do jogo, ele faz os rafting no papel, rabisca bastante. Às vezes ele vai fazer uma apresentação, por que parece, vocês podem até rir, mas é comum muitas vezes o game design utilizar pecinhas de Lego, sabe? Para justamente ilustrar a mecânica, a funcionalidade, a relação entre elementos e itens, etc e tal. Então é comum ele utilizar aí vamos dizer assim, algum toy mesmo, para poder mostrar a analogia da coisa, ou às vezes até rafiar, enfim, tá? Nada de apresentação em PowerPoint. Então o game design, ele na prática ele pesquisa algo do mundo real ou fictício e o transcende aí de uma forma lúdica, né? Numa analogia simples, né? Seja uma apresentação com brinquedos no papel ou até mesmo uma animação simples no vídeo, para que aí essa ideia seja vendida, compreendida pela equipe, e aí sim o trabalho de produção entra seguidamente. Óbvio, a gente está falando agora de Brasil, vamos falar aí de Brasil. Esse trabalho acaba aí sendo absorvido muitas vezes necessariamente pelo programador, não, mas muitas vezes pelo level design. Aqui no Brasil, óbvio, a maioria dos estúdios, você já sabe, são compostos de equipes pequenas, né? A maioria dos estúdios no Brasil são mais ou menos o que? Os estúdios variam de 10 a 100 pessoas, essa média, né? Claro que tem poucos estúdios aí que são grandes, tem mais de 100 pessoas, mas a maioria são estúdios pequenos, né? Tem essa média aí de 10 pessoas a 50 os pequenos estúdios, estou falando agora em especial. Não passa muito disso, e esse trabalho acaba sendo absorvido, né? Aí muitas vezes por uma equipe de diretores de arte, de design, ou aí até mesmo de design gráficos. Então você que faz design gráfico, tá aí também um leque de opção a mais na sua vida de criar essa mecânica de jogos e se tornar um game designer, tá? Então normalmente quem é programador no Brasil só faz a parte mesmo de programação, tá? Hoje é muito raro, muito difícil, até mesmo a nível mundo, o programador fazer esse papel de game design, tá? Mas como vocês podem ver, o programador e o game design tem uma coisa muito grande em comum, além de participar dos mesmos projetos, né? Eles trabalham com lógica, então a mesma forma que tem lógica, né, na mecânica de um jogo, também tem no código de programação. Aí vem a pergunta, professor, legal, e o roteiro do jogo? Quem cria o roteiro do jogo não é o game design, tá? Deixar isso bem claro. A gente vai até falar sobre roteirista de game em outra oportunidade, né, dentro da nossa série de profissões de jogos, mas o fato é que quem cria realmente o roteiro do jogo não é o game design. Ele pega o roteiro, o compreende, entende, percebe a essência do mesmo e faz aí a mecânica, né, do jogo que casa com o roteiro, tá? Não importa se o jogo é simples para mobile, se é um joguinho de plataforma ou de ping-pong, por mais simples que seja para mobile, ou se é um jogo AAA extremamente aí robusto, evoluído, com grande roteiro. Não importa a natureza do seu jogo, o que importa é que se a mecânica for divertida, se a mecânica aí criada por você no papel de game design for divertido e atraente, com certeza o seu jogo vai fazer sucesso. Porque o que faz o jogo realmente ser sucesso não é apenas gráfico, som, roteiro, é justamente a mecânica, o vulgo gameplay produzido e criado pelo game designer. O que precisa para se tornar um game designer? Olha, tem bastante lógica. Primeiro, imaginação. Imaginação é algo fatal. Procurar criar coisas que não existam, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um tipo de jogo que não existe, e eu tenho parado para pensar em fazer. Eu tô com um cachorro, né? Inclusive tá aqui. O nosso mascote, que ele é camaleão, tá aqui aprontando. Esses barulhos que vocês estão vendo é ele aqui aprontando. E deixa eu até pegar ele aqui para vocês verem. É esse aqui, o Todd. Já tá grande pra caramba. Vai lá, vai. E eu passei com ele todo dia de manhã. Mais ou menos 5h30 da manhã, que é a hora que ele me acorda. Ele vem, pula na cama e beleza. Aí o que acontece? Eu percebi que é o seguinte, o cachorro quando ele é novo, ele vai não só demarcando o território, mas ele o faz para poder, através do olfato, ele vai decorando os caminhos. Então o cachorro, para ele não se perder e conseguir voltar para casa, ele vai aos poucos marcando o território também para não se perder. Então ele vai criando como se fosse um GPS, vai mapeando. E ele não se sente à vontade, ele não vai além do que o faro dele permite ir. Por quê? Porque o faro está ligado à memória. Então, o que acontece? Ele vai aos poucos, obviamente, indo para lugares mais longes, né? Ele vai sentindo a vontade, vai perdendo medo, vai conhecendo melhor o território, o terreno, etc. Então ele vai agregando habilidades, novos conhecimentos, tudo através do focinho dele, né? Do que ele vai cheirando e vai memorizando. Então a memória está ligada ao olfato, e com isso ele vai conseguindo, avançar novos territórios, ir para novas ruas, quadras, etc. e tal.
Bem, acabei de contar para vocês uma mecânica simples de jogo. E claro que cada raça tem propriedades e elementos distintos. Agora imagine um jogo que é justamente a habilidade de treinar seu cachorro desde filhote até a idade adulta para superar elementos, andar em ruas, se desviar aí de buracos, por exemplo, bocas de lobo, poxa vida, não colocar coisas que não deve na boca, interagir com outros animais, etc e tal. É simples, é bobo, mas é funcional, é divertido. Cachorro, gato são pets aí bem carismáticos, o público adora, ama e é sempre uma opção vencedora. Se o gameplay for gostoso, engenhoso e evolutivo, as pessoas com certeza vão criar um carisma e uma relação e vão gostar. Então aqui dando para vocês um exemplo prático e simples de pegar uma experiência, por exemplo, pessoal minha, do mundo real, para transcender para o mundo digital. Tá? Então vale a pena aí vocês estarem pensando o trabalho, aí vocês devem estar assim, poxa, então é pesquisa mesmo, primeiro a base de tudo é pesquisa, independente de qual seja a profissão, mas em especial de game design também é a essência total do trabalho, né? Então é pesquisa, transcender isso de forma lógica para o gameplay, ou seja, para o jogo funcional, para a mecânica da funcionalidade do jogo, tá ok? Então, se vocês tiverem dúvidas, fique à vontade para estar aí, deixando aí no chat, no Face, ou entrar em contato comigo, Skype, e-mail, Facebook, ou ligar aqui na Camarão Digital. Espero que eu possa estar cedido aí para vocês. Aí talvez, só para finalizar, o game design no Brasil, ele acaba sendo uma função, porque como o quadro de funcionários é bem enxuto, então muita gente acaba, poxa vida, agregando mais de uma função, mais de uma profissão no seu dia a dia, né? Hoje o game design ele acaba sendo agregado aí ao level design, tá? Então você que é level design, pelo menos a nível Brasil, você acaba aí incorporando também. O game design pode dizer que ele é equivalente, se for fazer uma analogia, ao diretor de criação de uma agência publicitária de propaganda, tá? Dúvida? Entre em contato comigo, tá bom? Fique à vontade, é uma profissão que realmente vale a pena. Ganha-se bem, tá? Ganha-se bem. Pelo menos se você pagar suas contas, né? Até porque toda a essência do projeto é do game design. E fique à vontade para tirar qualquer outra dúvida comigo, tá ok? Muito obrigado.